Shabbat Shalom! É um prazer estar aqui com vocês novamente, falando a nossa língua portuguesa e podendo compartilhar um pouco mais sobre as maravilhas encontradas no estudo da Paraxá. Meu nome é Marco Rodrigues, da Yeshivat Shuvo Português, e quero nesse Shabbat ir um pouco mais a fundo no estudo das Escrituras Sagradas. Após esse edificante Shacharit, onde nós podemos nos reconectar e retornar às tradicionais orações como um só povo, e também podemos estar assim mais próximos de Hashem como uma comunidade. Eu agradeço a Ravatami e ao Rabino Shapira pela oportunidade de estar com vocês neste dia. O título da nossa mensagem hoje é As Parteiras e as Dores de Parto. Hoje estamos na Paraxá Shemot, que além da primeira Paraxá, também leva o nome desse livro, Shemot, Nomes. O livro que em português levou o nome de Êxodo, pois conta o início da jornada da redenção dos filhos de Israel de seu cativeiro no Egito. Nessa paraxá nós temos diversas narrativas que contam sobre o nascimento, fuga e chamado de Moshe Rabbeinu, por Hashem, para que exercesse seu papel como libertador do povo. Mas antes também temos um resumo sobre os filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, o esquecimento por Faraó de quem foi José e uma história muito interessante sobre as parteiras, que é a que vamos explorar hoje. Essa história começa no capítulo 1 do livro de Êxodo, com uma situação um pouco estranha à primeira vista, que conta sobre uma ordem de Faraó. E nosso objetivo hoje é responder essas duas perguntas. Quais são os paralelos entre o nascimento de Moshe e de Yeshua? E quais são os padrões que podemos enxergar no Aharit Hayamim nos últimos dias? Também iremos estudar juntos alguns conceitos básicos contidos no livro do Rabino Shapira, As Boas Novas segundo a Covid-19. Eu me lembro bem de quando eu fui um estudante da matemática na universidade, tínhamos imensos problemas com pessoas que chegavam da escola sem base adequada ou também se esqueceram até dos conceitos mais básicos necessários para entender o tão temido cálculo diferencial integral. Fazíamos então uma espécie de pré-nivelamento com os novos alunos, o pré-cálculo. Hoje vamos tentar estudar juntos alguns conceitos, como num pré-Boas Novas. Mas se você também quiser saber mais, venha também conosco para Yeshivat Shuvo Português, ou também pode acompanhar nossos canais de YouTube ou do Facebook. E para atingir esse objetivo, nós vamos seguir esse pequeno sumário, abordando dentro da Paraxá esses três tópicos: o nascimento, as dores de parto e as parteiras. Vamos começar então com uma frase do Rabino Shapira no seu novo livro. Como descobriremos através dos grandes padrões e códigos deixados a nós por Moisés e pelo resto dos profetas de Israel, a Covid-19 representa talvez o catalisador final, que irá inaugurar o ponto climático do Aharit Yamin, a vinda do Messias. A Torá em si nos fornece a maior bússola da nossa época, já que as profecias e a redenção são uma progressão cíclica ao invés de uma linear. Tudo são códigos. E interpretar esses códigos será o diferencial para estarmos vigilantes a tudo o que acontece hoje. Assim como diz o Talmud em Sanhedrin 99a, todos os profetas profetizaram sobre a era messiânica. Então vejamos o que diz na Parashá Shemot, em Êxodo 1, de 15 a 16. O rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá. Quando ajudardes as hebreias no parto, e as virdes sobre os assentos, cadeira de parto, se for menino, matai-o, mas se for menina, poderá viver. Então sempre temos que ir mais a fundo, tentar entender o porquê do faraó rei do Egito ter dito isso às parteiras. Quando lemos o livro do Êxodo, desde o primeiro versículo até estes, na maioria das vezes entendemos que como vem sido descrita de forma sequencial a história dos filhos de Jacó, que desceram ao Egito, e como, após passar as gerações do rei do Egito, que não conheceu José, e o povo hebreu se multiplicava e ficava mais forte e numeroso, podemos entender que o motivo do faraó ter chamado as parteiras seria de conter o crescimento populacional e a formação de um exército contrário a faraó. Mas o que realmente temos que ver é que a consequência desse crescimento populacional é a opressão com trabalhos forçados, é o rigor na servidão e mesmo assim o povo se multiplicava. Porém, o que vemos na realidade, segundo a tradição judaica,
O verdadeiro motivo dessa ordem é o medo do nascimento do Redentor, do libertador do povo, como podemos ver primeiramente no Midrash Tanhuma sobre a Parashá Vayarel. E o rei do Egito chamou as parteiras, dizendo: vocês devem olhar para a cadeira de parto, se for um menino. E continua por Êxodo 1:15-16. Por que elas foram ordenadas a fazer isso? Porque os astrólogos disseram a ele: o Redentor de Israel nascerá nesse dia. Começamos assim a ver um real motivo. Astrólogos que apontaram sobre o nascimento do Redentor de Israel. Eu não quero entrar aqui no mérito sobre a palavra astrólogo, mas podemos entender de uma forma fácil como alguém que se dedica ao estudo dos astros. Mas vamos um pouquinho mais a fundo, observando mais detalhes sobre a história descrita no Targum Yonatan sobre esse versículo de Êxodo. E o faraó disse que, estando dormindo, tinha visto em seu sonho, e eis que toda a terra de Mitzraim foi colocada em uma balança. E um cordeiro, filho de uma ovelha, estava doente na outra balança, e a balança com o cordeiro nela pesava demais. Com isso ele enviou e chamou todos os magos de Mitzraim, e lhes transmitiu seu sonho. Imediatamente, Janes e Jambres, o chefe dos magos, abriram a boca e responderam ao faraó: uma certa criança está prestes a nascer na congregação de Israel, por cuja mão será destruída toda a terra de Mitzraim. Muito interessante. Alguns pontos nos colocam a refletir. Faraó teve um sonho com um cordeiro, doente. Seria doente por causa do excesso das cargas de trabalho impostas ao povo de Israel? Ou mais por ser um servo, como um servo sofredor? Outro ponto, o chefe dos magos, que, diga-se de passagem, seus nomes são citados na segunda carta de Timóteo, mas muitos não sabem de onde vêm. Aqui são relatados como magos que apontam o nascimento daquele que iria trazer redenção ao povo de Israel. É bem convidativo o tema a ser tratado hoje, dia 25 de dezembro, quando quase todo mundo cristão está celebrando o nascimento de Jesus e algumas famílias fazem em seu culto uma revisita à história de nascimento ocorrida há cerca de 2000 anos, em Beit Lehem, Belém Efrata, guarde bem esse nome, que é a cidade de Davi, Beit Lehem, a casa do pão, de onde nasceria o pão da vida. Vamos também visitar essa história e com muita atenção vamos comparar o que vimos até aqui. Então vamos para Mateus 2:13. Depois que os magos partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levanta-te, toma o menino e a mãe e foge para o Egito. Permanece lá até que eu fale contigo, porque Herodes procurará o menino para matá-lo. Quem vem de um ambiente cristão conhece bem essa história. Magos do Oriente chegaram a Jerusalém, guiados por uma estrela, e perguntaram ao rei Herodes: onde estava o recém-nascido rei dos judeus? O povo ficou estarrecido com a pergunta, porque o povo aguardava a redenção sobre o governo de Roma e, com isso, um redentor. Chamou então os mestres de Israel e perguntou onde haveria de nascer o Mashiach, e enviou lá os magos para Belém. Porém, diferente do que ele queria, esses magos não voltaram a Herodes para avisar a ele onde o menino estava. E esses magos haviam sido alertados em um sonho para não fazer isso. De igual modo, José também teve um sonho para fugir para o Egito, que na época o Egito era uma outra província romana, porém sem a autoridade de Herodes. Então, vamos continuar em Mateus 2,16. Então Herodes, percebendo que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nos arredores, de acordo com o tempo indicado com precisão pelos magos. Então, com todos esses indícios, nós já podemos começar a perceber um padrão nessas duas jornadas de redenção. Então, vamos ver. Tanto na história de Moisés quanto na de Yeshua, há elementos que mostram esses padrões. Em ambos os casos, magos, astrólogos, apontaram o Redentor. E se bem observar, são gentios. Gentios apontaram o nascimento ou a vinda do Redentor de Israel. Os reis locais ordenaram exatamente a mesma sentença: matar os meninos. E para ambos, tanto para Moisés quanto para Yeshua, o Egito foi local de exílio. Para Moisés, ele ficou separado de seu povo durante anos na corte de Faraó, antes de seguir também para outro exílio em Midian. E Yeshua ficou separado no Egito,
porém ainda sob o jugo de Roma na província do Egito. Que passagem importante dos profetas fala sobre isso? Podemos ver em Oséias 11:1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Como o Rabino Shapira fala em um trecho do livro, somos nesse momento convidados a estabelecer a casa, que será tanto a casa do Messias quanto a casa de Israel. Não podemos desassociar a imagem de Israel da imagem do Messias. O Messias e Israel são um e o mesmo, e eles não podem ser separados. De igual modo, podemos fazer um paralelo entre a primeira redenção e a redenção final, entre Moisés e Yeshua, e não podemos desassociar as alianças, a lei e a graça, o Mishkan e o tabernáculo celestial. Estamos, sem dúvida, vivendo um período difícil, o princípio das dores de parto, conforme foi profetizado diversas vezes. E nossa habilidade em reconhecer esse período e o nosso papel nesse cenário é o que vai determinar o sucesso ou a nossa necessidade de techuvá, de retorno. Estamos sendo convidados nesse momento a uma mudança de direção, que só é possível quando antes nós somos parados por um instante. Nosso estado de exílio espiritual segue o mesmo padrão, como é descrito em mais um conceito do livro As Boas Novas. Da Golá, que é o estado de exílio e separação que estamos, para a Geulá, que é o estado da redenção. A diferença de Golá para Geulá é a presença do Aleph em nosso meio. Estamos recebendo um convite, não apenas para ser meros espectadores de tudo o que está acontecendo, mas também de assumir o nosso papel de parceria no plano da redenção, a construção e a preparação da casa onde o Aleph possa habitar. Ele está à porta e bate, para que, ouvindo a nossa voz, ele entre e ceie conosco e nós com ele. Para isso, precisamos entender o que antecede esse grande encontro, que são os momentos de aflição que começamos a viver hoje. Vejamos o que o profeta Oséias descreve, em Oséias 13:13. As dores de parto virão, mas ele é filho insensato, sem sabedoria. Porque será tempo de nascer, mas ele não estará no lugar por onde deve vir ao mundo. Vamos então começar a falar das dores de parto. E temos nesse versículo 3 pontos principais e 3 perguntas. As perguntas são: quem seria esse filho? Onde ele está? E por que é chamado de sem sabedoria? Vamos pouco a pouco responder essas perguntas. Vamos começar com a primeira. Quem seria esse filho? Vamos ver o que diz o Talmud em Sanhedrin 98b. Abaye disse a Rabba: qual é a razão de você estar tão preocupado? Se dissermos que é devido às dores que precedem e acompanham a vinda do Messias, mas não é ensinado em uma baraita que os alunos do Rabino Elazar perguntaram ao Rabino Elazar o que uma pessoa deve fazer para ser poupada das dores que precedem a vinda do Messias. Rabi Elazar disse a eles: eles devem se envolver no estudo da Torá e atos de bondade. É nítido que os sábios e o povo de Israel sabiam das dores de parto e o que isso significava, a vinda do Messias. Esse é o filho que o profeta Oséias profetizava. Esse é um conceito bastante consolidado no judaísmo e se chama Revilei Hamashiach, ou as dores de parto que antecedem a vinda do Messias. E Yeshua mesmo profetizou sobre esses dias em uma passagem que aqueles que estudam bastante sabem de cor, que é Mateus 24. Tudo isso, entretanto, é o princípio das dores de parto. O que nos leva à segunda pergunta: onde está o Mashiach? Outra passagem do Talmud nos fala muito bem em Sanhedrin 98b. O Rabino Yehoshua ben Levi disse a Elias: quando virá o Messias? Elias disse a ele: vá perguntar a ele. Rabi Yehoshua ben Levi perguntou: e onde ele está sentado? Elias disse-lhe: na entrada da cidade de Roma. Na entrada ou nos portões de Roma. Seguindo os padrões, o Mashiach encontra-se hoje em um estado de exílio. Mas que exílio é esse? De que forma podemos identificar esse exílio? Então somos levados a entender o conceito de clipá, que significa uma pele ou uma casca, como de uma fruta, por exemplo. Mas o que isso significa? O Messias de Israel, nos últimos 2000 anos, passou por um processo de exílio sem precedentes. Assumiu uma identidade romana, com vestes romanas,
que guarda as festas diferentes das festas judaicas, assim como José, que se fez de estrangeiro no Egito e em sua prisão ele assumiu uma identidade egípcia, uma identidade de egípcio que nem os seus irmãos o reconheceram. E o nosso papel hoje é retificar a imagem do Messias, assim como essa passagem de Jeremias 31. Pois haverá um dia em que os vigias gritarão nos montes de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Removeremos a clipá do Messias, colocando, como diz em Oséias, o Filho no lugar por onde ele deveria vir ao mundo, que é de Sião. De Sião sairá a palavra. E somos nós, os vigias, como diz aí em Jeremias, que em hebraico está escrito Notzrim, os seguidores do Nazareno, subiremos a Sião e devolveremos o Mashiach para o lugar da onde ele deveria vir. E qual a característica mais marcante do estado atual do Messias que nós podemos ver? Responderemos então à terceira pergunta. Por que ele é chamado de sem sabedoria? Vemos aí em duas passagens. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento, como em Provérbios 9:10. E também em Eclesiastes fala que agora que já se disse tudo, aqui está a conclusão. Teme a Deus e obedece aos seus mandamentos, porque este é o propósito do homem, em Eclesiastes 12:13. Sem sabedoria. Se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, assim como está escrito em Provérbios, em Jó, em Salmos, em Eclesiastes, o rei Salomão, em sua sabedoria, conclui que o nosso propósito é temer ao Eterno e obedecer aos seus mandamentos. Logo, quem não obedece aos seus mandamentos é aquele que não possui sabedoria. Esse filho, descrito como sem sabedoria, tem sido um filho pregado há 2000 anos, nos portões de Roma, o Anomos, o sem lei. Aquele filho que aboliu a Torá do Eterno e que tudo ficou no passado, ficou velho. Um reino sem Torá para um rei sem Torá. Com tudo isso, podemos nos inspirar em mais sinais da Torá e nos perguntar qual o nosso papel no plano de redenção. Então, nós vamos ver sobre a continuação da Parashá Shemot. O que aconteceu com aquelas parteiras? Vamos ver Êxodo 1, de 17 até 21. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes ordenara. Antes conservavam os meninos com vida. Pelo que o rei do Egito mandou chamar as parteiras e as interrogou: por que tendes feito isto e guardado os meninos com vida? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, pois são vigorosas, e já têm dado à luz antes que a parteira chegue a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. Também aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele lhes estabeleceu as casas. Poderíamos perguntar: quem foram essas parteiras? Segundo a tradição judaica, Shifrá seria Joquebede e talvez Puá seria Miriam. Realmente algo a se pensar, sinais no mínimo interessantes. Assim sendo, a tradição atribui o estabelecimento das casas dessa forma, assim como Rashi comentou. Ele estabeleceu casas, dinastias, do sacerdócio e dos levitas e da realeza, que são todas denominadas casas, como é dito lá em 1 Reis 9:1. E Salomão construiu a casa do Senhor e a casa do rei. A casa do Senhor, isto é, uma dinastia de sacerdotes e levitas de Joquebede, Shifrá. E a casa do rei, isto é, uma dinastia real de Miriam, Puá, assim como é tratado no Tratado Sotá 11b. Esse ato de misericórdia das parteiras foi recompensado. Por isso, podemos entender aí o motivo dessa história das parteiras antecederem o nascimento e a vida de Moisés. Joquebede foi bem-aventurada, um verdadeiro ato de Gemilut Hassadim, onde arriscou sua própria vida em não cumprir as ordens de Faraó para o bem do povo. E mais um conceito que poderíamos destacar aqui, que é Gemilut Hassadim, que são atos de bondade ou de misericórdia, dependendo da tradução. E como diz no Pirkei Avot, é sobre essas coisas que o mundo se apoia. O mundo se apoia em três coisas, e vamos ver. Shimon o justo
Foi um dos últimos da grande assembleia, e ele costumava dizer: o mundo apoia-se sobre 3 coisas: Torá, o estudo da Torá; Avodá, que é o serviço ao Eterno, o serviço a Deus; e Gemilut Hassadim, os atos de bondade, os atos de misericórdia. Então, esse ato de Joquebede trouxe redenção ao povo de Israel. E o ato de Miriam? Quais foram as recompensas? Então vamos ver qual o precioso texto do Midrash Tanhuma fala sobre isso. Na mesma Parashá Vayahel. Porque as parteiras temeram a Deus. Êxodo 1, 21. Como o santo bendito seja, as recompensou. Ele deu-lhes casas. Que casas ele deu a elas? A casa do sacerdócio e a casa da realeza. Joquebede recebeu o sacerdócio e a realeza, visto que Arão se tornou o sumo sacerdote e Moisés se tornou um rei, como está escrito em Deuteronômio 33:5. Havia um rei em Jerusalém. Que recompensa Miriam recebeu por si mesma? Sabedoria, como é dito. O temor do Senhor é sabedoria, como está também em Jó 28:28. E está escrito sobre Bezalel: e ele o encheu do Espírito de Deus, porque ele descende dela. Sem dúvidas, agora conseguimos entender. Bezalel, o construtor do Mishkan. Esses códigos são importantes, pois somos chamados a estabelecer o nosso papel. Nosso papel de estabelecer uma casa para o Aleph morar conosco, assim como eu já disse anteriormente. Mas também tem um detalhe nessa história, que vamos ver, como diz o Talmud em Sotá 11b. E aquele que diz se tratar de casas de realeza está se referindo a Davi, que também vem de Miriam, como está escrito: e Azubá, a esposa de Caleb, morreu, e Caleb tomou para si Efrata, com quem teve Ur. 1 Crônicas 2:19. E como será explicado mais adiante, Efrata é Miriam. E está escrito: Davi era filho daquele Efrateu, de Belém de Judá, como em 1 Samuel 17:12. Portanto, ele era um descendente de Miriam. Mas tu, Belém Efrata, sairá de ti aquele que reinará sobre Israel, cujas origens são desde os dias da eternidade. Curioso, não? Qual então, com tudo isso, será o nosso papel nos últimos dias, nos dias das dores de parto? Sejamos então como as parteiras, tementes a Deus. Vamos ajudar a abreviar as dores de parto, o parto do Mashiach ben David, que está nos portões de Roma. Como está vindo de uma mulher que não é hebreia, não tem vigor, precisamos ajudá-la nesse difícil parto. Retificar a imagem do Mashiach, devolvê-lo a Sião, proclamar sua lei. Isaías descreve essa dificuldade dos dias atuais. Vejamos. Em Isaías 37:3. Eles lhes disseram: eis o que disse Ezequias: este dia é um dia de angústia, de castigo e de desgraça. Os bebês estão prontos para nascer, mas falta força para dar à luz. Vamos cumprir nosso papel. Vamos ser como essas parteiras. E você, está preparado? Está disposto a ser como as parteiras que não temeram a Faraó? Vamos ter, então, em nossa mente as palavras de Apocalipse 12:11. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Obrigado por esse momento juntos. Shabbat Shalom e até a próxima.